Olá, meu nome é Fabiana Rodrigues Cruz e no Programa de Iniciação Científica de 2023 irei apresentar sobre a anatomia do xilema secundário de Alophilus edulis, da família Sapindaceae, em Floresta umbrófila mista aluvial. O professor orientador é o Nelson Luiz Cosmo. Objetivos: pretendeu-se nesse trabalho realizar análise qualitativa e quantitativa do lenho de Alophilus edulis, conhecido como vacum, e caracterizar anatomicamente o xilema secundário dessa espécie, para contribuir na futura compreensão de suas adaptações aos fatores ambientais em diferentes níveis freáticos. As amostras foram coletadas em um remanescente de Floresta umbrófila mista aluvial, no município de Araucária, com solo hidromórfico do tipo gleissolo, na bacia do rio Barigui, conforme a imagem ao lado. Foram coletadas 20 amostras de 20 árvores através do uso da sonda de incremento Prisler, conforme a figura ao lado. Essas amostras foram armazenadas em tubos plásticos contendo álcool 70%. E depois elas foram levadas ao laboratório e cortadas pelo micrótomo de deslizamento nos cortes transversal, radial e tangencial. A foto do micrótomo está abaixo. Após feitos os 10 cortes, referentes a cada plano de observação, foram montadas as lâminas permanentes. Elas foram coloridas, antes da montagem, elas passaram pela dupla coloração com solução de acridina, mais crisoidina e solução de azul de astra. Análise e processamento dos dados. Foram medidas automaticamente a área ocupada por vasos, em porcentagem, o diâmetro médio dos vasos e a frequência dos vasos de Alophilus edulis. Essa medição automática foi feita através de uma câmera acoplada ao microscópio óptico e usando o programa OptiView, e depois essas fotos foram processadas no ImageJ. Nessa figura podemos observar as etapas de processamento dos dados. Então, primeiro foi feito o pré-processamento da imagem, letra A. Letra B, foi destacada as áreas de lumen dos vasos. Letra C, feita a contagem automática de vasos por campo. E letra D, foi feita a medição do diâmetro e da área do lumen dos vasos de interesse. Também foram medidas a altura e largura dos raios em micrômetros e contado o número de células e de vasos por milímetro linear. Resultados: observou-se que as camadas de crescimento do lenho de Alophilus edulis são demarcadas por fibras de lenho tardio de paredes espessas, conforme a figura A, B e C, em corte transversal. Observou-se na espécie porosidade difusa, com poros múltiplos de 2 e 3, conforme a figura A, e raios uniseriados, no corte tangencial, conforme a figura B. Na figura C, podemos observar a ocorrência de parênquima paratraqueal escasso, e na figura D, a ocorrência de tilos nos vasos. Em corte radial, observamos que a espécie possui placa de perfuração simples, figura A, e pontuações intervasculares alternas arredondadas, figura B. Uma característica importante analisada foi que as paredes dos vasos possuem espessamentos espirais ou helicoidais, conforme a figura A. Também observou-se a ocorrência de cristais contidos em câmaras, como a figura C, e a figura B foi observada a presença de máculas em algumas amostras. Na figura D, observamos a presença de amido no parênquima radial e axial e também nas fibras. Discussões. A maioria das características analisadas no lenho de Alophilus edulis estão de acordo com estudos realizados por outros autores em relação ao gênero Alophilus e à família Sapindaceae. Algumas características não foram relatadas por esses autores e foram apresentadas nessa espécie, como paredes secundárias das células dos elementos de vasos apresentarem espessamentos em espiral ou helicoidais, e também a presença de máculas em algumas amostras analisadas. O vacum, quando comparado com outras espécies hidrófilas e higrófilas estudadas por Cosmo, deve ter capacidade de condução e vulnerabilidade do xilema intermediárias, menores que espécies hidrófilas típicas, como a tabebuia, branquílio, tapirira, eritrina, calophyllum e salix, e maiores do que espécies mesófilas, típicas de florestas montanas. A espécie estudada, portanto, tem valor de vulnerabilidade muito próximo ao Blephorocalix, que ocorre com frequência no mesmo tipo de ambiente amostrado, conforme relatado por Cosmo em 2012. Conclusão: a análise da espécie Alophilus edulis confirmou sua conformidade com a descrição geral do gênero Alophilus, conforme indicado nos estudos anteriores, e suas características internas de madeira estão alinhadas com as informações típicas da família Sapindaceae. Além disso, os resultados revelaram que as características quantitativas dos vasos e raios da madeira de Alophilus edulis são semelhantes às de outras espécies encontradas em florestas subtropicais úmidas, como o branquílio, incluindo aquelas adaptadas a ambientes hidromórficos. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela atenção.